Anos 50. A década de 1950 foi muito importante para a modernidade, não apenas na arte, mas também pelo pensamento progressista e moderno que estava presente no país. Nessa época, ocorreram duas eleições, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, este que assume o compromisso de grandes melhorias. Existe então uma grande tranquilidade na população, pois foram quase 10 anos sem golpes de Estado. Houve um aumento na população urbana, pois parte da população rural migrou para as cidades. Este processo ocorreu devido ao aumento da intensificação nas indústrias brasileiras. Na economia, acontece a valorização das matérias-primas nacionais, assim colaborando para que o país pudesse acumular um grande volume de reservas cambiais. Nos anos 50, cerca de 50% dos brasileiros eram analfabetos, mas mesmo assim houve um aumento na escolarização. Nessa época, houve também a criação de televisões, vitrolas, entre outros eletrodomésticos. Nessa época, iniciavam-se os festivais de música, que revelaram grandes compositores. Outro fato importante foi o surgimento da bossa nova. O governo de JK, nos primeiros anos do pleito após a situação política ter tomado seus caminhos, sob a tentativa de golpe da UDN, rapidamente JK colocou em ação o plano de metas e a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O desenvolvimentalismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK priorizou o investimento nos setores de transporte e energia e na indústria de base. Em fins de 1956, depois de o Congresso Nacional ter aprovado a transferência da capital, iniciaram-se as construções de Brasília. A nova capital do Brasil teria um moderno e arrojado conjunto arquitetônico realizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Juscelino Kubitschek não foi o primeiro a falar sobre a possibilidade da transferência da capital do Brasil. Desde 1891, a Constituição Federal, no seu artigo 3, já almejava a transferência. Essa comissão ficou conhecida como Missão Crowns, em referência ao astrônomo belga Louis Crowns que a chefiava. A interiorização da capital federal já era um sonho de muitos brasileiros anteriores a JK, mas foi Juscelino que efetivou a transferência da capital. A nova capital foi inaugurada no ano de 1960. A construção da capital se configurou como uma grande meta a ser cumprida. Brasília somente pôde ser efetivada a partir da grande vontade de JK e também pelo empenho de trabalhadores que a construíram. Grande parte se constituía de imigrantes da região nordeste do Brasil. Os trabalhadores que a construíram tornaram seus primeiros moradores, ficando conhecidos como candangos. O desenvolvimentismo. Recebe o nome de desenvolvimentismo a teoria econômica que está centrada no crescimento econômico baseado na industrialização e na infraestrutura, com forte intervenção do Estado em detrimento do desenvolvimento social. Seus expoentes viam o desenvolvimento como um processo de criação de um panorama novo e atual para o país. Como esse projeto grandioso vislumbrava-se a criação de uma sociedade democrática e aperfeiçoada, dando novo sentido à civilização brasileira, como então se dizia. No caso do Brasil, o termo desenvolvimentismo remete às teorias cepálinas. Como fenômeno histórico, o desenvolvimentismo é associado no Brasil aos governos a partir da década de 1950, com destaque para os presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O desenvolvimento exigia principalmente autoestima nacional, fermento para qualquer ideologia transformadora. Este impulso transformador encontrava-se respaldo numa nova liderança, o Estado capaz de acionar políticas e reformas, canalizando o desenvolvimento social. A construção de Brasília. A construção de Brasília ocorreu entre os anos de 1956 e 1960. A mudança da capital do Brasil e do Rio de Janeiro para o Planalto Central precisou de uma enorme quantidade de recursos financeiros, materiais e humanos. Brasília, além de capital do Brasil, também é a sede do Distrito Federal. O sonho de Brasília. A ideia de transferir a capital do Brasil para o interior já estava prevista na Constituição de 1891. O fato é que JK buscava um lugar afastado do Rio de Janeiro e no meio do deserto por motivos geopolíticos. O primeiro é que a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra,
O segundo, a pressão popular contra o governo seria muito menor e a nova capital iria contribuir para a ocupação do interior brasileiro. Desta maneira, a construção de Brasília estava no plano de metas proposto pelo presidente durante a campanha eleitoral. Construção do Congresso Nacional. 6 meses antes do fim das obras, a verba destinada à construção de Brasília já havia terminado. Sem conseguir empréstimos junto ao FMI, o presidente vendeu títulos da dívida pública e emitiu a moeda. Esses dois fatos acarretaram o aumento da inflação e do custo de vida. Em 1969, calcula-se que Brasília teria custado mais de 45 bilhões de dólares. Os trabalhadores também sofriam pressão de todos os tipos para apressar a construção, desde a jornada de 2 turnos até a retenção de pagamentos e cortes de água. Não havia equipamentos de proteção específicos e estima-se que mais de 3.000 operários tenham morrido durante as obras. Construção. Apesar das críticas, a oposição aprovou o plano e deu carta branca a JK para fazê-lo. O projeto para a nova cidade foi escolhido através de um concurso público. Assim, começou a mobilização de materiais, trabalhadores e recursos para erguer a cidade no deserto. Todas essas ações eram comandadas pela empresa Nova Cap. A estrutura principal de Brasília, o chamado Plano Piloto, ficou pronta em apenas 4 anos. Calcula-se que a cidade tenha atraído cerca de 60.000 operários, vindos de todo o Brasil. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Para abrigá-los, foram construídos barracões com estruturas mínimas de comodidade. Em 1957, o entorno de Brasília já contava com mais de 12.000 habitantes. Ainda com muitos por fazer, a nova capital foi inaugurada em 21 de abril de 1960, em meio a uma grande festa. Nos anos seguintes, ministérios, embaixadas e demais órgãos políticos deixariam o Rio de Janeiro e se instalariam definitivamente na nova capital brasileira. Desigualdade social é um termo compreendido no plural, pois existem múltiplas diferenças entre pobres e ricos, mulheres e homens, entre categorias de raças que se manifestam na renda, no acesso a serviços, na participação política. Em 1950, quando o país até então predominantemente agrário começou a consolidar sua estrutura industrial, com uma urbanização acelerada, no entanto, esta modernização da economia só faz a desigualdade crescer. As criações que ocorreram na época só existiam para pessoas de classe alta. As pessoas mais pobres não tinham dinheiro para comprar essas novas criações, como televisão. Já em questão de região, eram cerca de 41 milhões de pessoas vivendo nos campos, vilarejos e pequenas cidades, contra 10 milhões nas grandes cidades em formação. As desigualdades regionais se referem a regiões, estados e entre cidades. Como, por exemplo, o panorama da pobreza nos estados, a região Nordeste se encontra com o que possui maior concentração de pessoas com rendimento de até meio salário. Outra disparidade marcante entre o Centro-Sul e o Nordeste está no desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano avalia a qualidade de vida de uma população, nível nacional, estadual e municipal. Uma avaliação requer estudos e cruzamento de dados estatísticos. Pode ser realizados por vários órgãos, público ou privado. Embora o órgão oficial brasileiro é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um dos principais passos é coletar os dados através do Censo Nacional e, a partir daí, pode estabelecer comparações entre os estados, fazendo uma classificação baseada no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Lembrando que IDH significa como a população de um determinado lugar está vivendo segundo a qualidade de vida, renda per capita, mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, expectativa de vida, qualidade dos serviços públicos. Jânio Quadros pode ser visto como um dos maiores expoentes
do período paulista no Brasil. Em menos de uma década, conseguiu eleger-se vereador, prefeito, governador e deputado federal pelo estado de São Paulo. Em 1960, lançou sua candidatura a presidente, prometendo superar as mensalas deixadas pelo governo Juscelino Kubitschek. Utilizando a vassoura como símbolo de sua campanha presidencial, insistia em moralizar o cenário político nacional e varrer a corrupção do país. Jânio conseguiu uma expressiva votação, indicando a consolidação do regime democrático no país. No entanto, as contradições e a falta de um claro posicionamento político fizeram com que o mandato de Jânio Quadros fosse tomado por situações nebulosas. Para superar o problema da inflação e o visível déficit público, Jânio procurou reduzir a concessão de crédito e congelou o valor do salário mínimo. Tais medidas pareciam sinalizar um conservadorismo político que aproximou o governo de Jânio Quadros ao interesse do bloco capitalista. No entanto, sua política internacional provou o contrário. Em tempos de Guerra Fria, o presidente ignorou os rígidos ditames da ordem bipolar, defendendo um posicionamento político autônomo. A partir de então, decidiu retomar as relações com a União Soviética e negociar comparecer ao encontro marcado com John Kennedy. Além disso, o vice-presidente João Goulart foi enviado em missão diplomática para a China com o propósito de estabelecer acordos de cooperação comercial. Em meio a essa polêmica, Jânio Quadros perdia sua popularidade. Entre outras ações tomadas pelo seu governo, Jânio proibiu a realização de desfiles de biquíni, a realização de rinhas de galo, limitou a corrida de cavalo para os fins de semana e proibiu o uso de lança-perfume. Tais medidas o colocaram como uma liderança desprovida de um projeto político capaz de superar os problemas que assolavam o país. Em agosto de 1961, um grande alvoroço tomou conta do governo de Jânio quando o mesmo decidiu condecorar o líder revolucionário cubano Ernesto Che Guevara. O gesto político causou uma série de críticas ao seu governo. Alguns dias depois, repentinamente, Jânio Quadros anunciou a sua renúncia, alegando que forças terríveis tramavam contra seu mandato. Segundo alguns historiadores, essa manobra foi planejada com o intuito de voltar ao poder com amplos poderes. No entanto, nenhuma outra reação mais expressiva foi tomada em seu favor. Desse modo, Jânio perdeu seus poderes com a mesma rapidez que ingressou na política. Eventos históricos do Brasil na década de 50. É inaugurada a TV Tupi, sendo este o primeiro canal de televisão da América Latina. Em 1950, ocorre a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. O grande campeão foi o Uruguai, após vencer a seleção brasileira no Maracanã de 2-1. Em 20 de outubro de 1951, é inaugurada a primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Em 1953, é criada a empresa estatal Petrobras. A bossa nova, estilo musical brasileiro, começa a fazer sucesso. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto são os maiores representantes deste movimento. Em 24 de agosto de 1954, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, comete suicídio. Em outubro de 1955, é eleito como presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Esporte na década de 50. Realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 1950. O Uruguai torna-se campeão após vencer a seleção brasileira em pleno Maracanã pelo placar de 2-1. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, organiza o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 em 1950. Em fevereiro de 1951, começam os primeiros Jogos Pan-Americanos que ocorrem na Argentina. A Alemanha torna-se campeã da Copa do Mundo de Futebol ao derrotar a Hungria por 3-2 na Suíça em 1954. Em 29 de junho de 1958, o Brasil torna-se pela primeira vez na história campeão da Copa do Mundo. A moda na década de 50. Com o fim da guerra, a mulher dos anos 50 se tornou mais feminina e glamurosa. Os vestidos eram bem amplos e na altura do tornozelo. A cintura era bem marcada e os sapatos eram de salto alto. Além das luvas
e outros acessórios luxuosos, como peles e joias. A beleza é de grande importância. A maquiagem estava na moda e valorizava o olhar. Dois estilos marcam os anos 50: ingenuidade, jovialidade e estilo fatal e sensual. Os grandes símbolos de beleza daquela época foram Marilyn Monroe e Brigitte Bardot. Surge então o salto agulha em 1954 e em 1959 o salto choque, criado pelo francês Roger Vivier. Apareceu então a moda colegial. As moças agora usavam, além das saias rodadas, calças, cigarrete até os tornozelos, sapatos baixos, suéter e jeans. Era também o auge das tintas para cabelo. Os penteados podiam ser coques ou rabos de cavalo. Os cabelos ficavam um pouco mais curtos.